algo que me chama a atenção, prestando atenção, por exemplo, no discurso, no ensino de Jesus, ia dizer ouvindo, mas a gente lê, né? Tem hora que eu me coloco lá dentro e parece que eu ouço ele falando em português comigo. Mas quando Jesus está na tentação do deserto e o diabo o tenta, num daqueles momentos ele usa a Bíblia. É lógico que a aplicação era distorcida, né? Mas ele usou a Bíblia. Ele diz, olha, você pode pular do pináculo do templo, porque está escrito, e aí cita o Salmo 91. Tem gente que acha que o diabo tem medo do Salmo 91, ele sabe de cor. Ele diz, está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde. E está lá usando Bíblia e aplicando isso fora do contexto. Jesus responde, também está escrito. E eu acho fantástica essa resposta do também, né? Porque ele está dizendo, a verdade da palavra, ela não é estabelecida por uma única declaração, tem que ter acordo, tem que ter harmonia, né? Então, quando ele diz também está escrito, né, não tentarás ao Senhor teu Deus, ele está dizendo, se você for nessa direção, com essa interpretação, você tem uma contradição. E hoje em dia as pessoas pegam versículos isolados da doutrina como um todo, e tentam simplesmente fazer a mesma coisa que o diabo diz, não, mas está aqui, está escrito, né? E a dificuldade deles é entender que o está escrito não é só a porção que ele está usando, é qual a concordância disso com o todo, né? Então, por exemplo, nas discussões de Jesus com os fariseus, ele diz, olha, vocês dizem que, né, o Messias é filho de Davi. E havia uma concordância, porque isso era uma revelação clara de que ele viria da linhagem de Davi. Ele diz, se ele é filho, por que é que Davi chama o Messias de Senhor? E aí todo mundo emudece, porque eles haviam dado uma ênfase específica sobre ele como filho, mas não conseguiam entender que ele era Senhor até sobre os patriarcas que o antecederam. Numa outra conversa com os saduceus que negam a ressurreição, Jesus, além de mostrar que eles não entendiam a respeito do que a Bíblia ensina sobre ressurreição, ele ainda diz assim, a Escritura diz que Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Ou seja, o tempo todo a gente via a necessidade de calibrar pessoas que estavam usando textos bíblicos, mas estavam saindo da rota. Então, eu só queria deixar claro que quando nós falamos desse todo, né, não quer dizer que a pessoa tem que saber a Bíblia de cor, né, não quer dizer que ela tem que conhecer todas as coisas, mas ela tem que ter um mínimo para não se deixar ser levada por aplicações. Eu nem questiono, porque às vezes tem gente que é bem intencionada, nem todo mundo, né, tá ali consciente tentando promover um engano, mas como diz lá no livro de Oséias, meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. O senhor que tem essa graça, né, tem a capacidade de trabalhar assim tantas doutrinas, porque você disse, ao mesmo tempo que a gente precisa dividir e fatiar o assunto, você tem que ir montando isso de maneira que as pessoas também ensinem o todo. E eu acho que um dos grandes desafios é que as igrejas têm deixado cada vez mais o ministério de ensino para viver de cultos, né? E às vezes um único tipo de culto não dá para você cumprir todo tipo de propósito. E um irmão falou assim para mim, poxa pastor, eu já vou no culto no domingo, eu tenho que ir de novo em outro culto numa casa durante a semana. Eu falei para ele, o que você tem que entender é que reuniões diferentes atendem a propósitos diferentes. Eu falei para ele, 1 Coríntios 14, 26 diz, quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem doutrina, um tem revelação, outro tem língua, outro tem interpretação. Eu falei, ele está falando de uma reunião de cada um contribui com algo. Eu falei, você consegue imaginar, né, um dos nossos cultos, onde a gente chega perto de 2.000 pessoas na reunião, se todo mundo for participar? Aí eu falei para ele, isso é possível? Ele falou, não. Eu falei, mas lá, naquele grupo na casa é. Se a gente não separar os tipos de reunião, nós não vamos conseguir ser a igreja em todas as suas frentes com um único estilo. Então, com essa da gente centralizar um culto, né, e que o culto tem que atender necessidade desde o não crente, do crente novo, o que Paulo falou, não dá para dar alimento sólido, né, para criança, e não adianta você também ficar oferecendo leite para o adulto. Então, se a gente vive num único culto, onde todo o auditório está reunido, você vai prejudicar ou um lado ou um outro, ou ambos, né, porque tem gente que tenta ficar no meio e não serve ninguém. Então, eu particularmente imagino, e queria que o senhor me falasse a respeito disso, o quanto é importante que a gente, paralelo aos cultos, tenha uma vida de aprendizado bíblico. Eu sei que algumas igrejas hoje não têm estrutura para oferecer, e eu nem culpo. Tem uns pastores que são heróis, foram jogados na fogueira, formados no facão, não passaram por isso, mas hoje há muitos recursos, inclusive vou falar depois, que ajudam as pessoas a entender, bom, então, paralelo a essa vida de culto, eu preciso crescer. Eu acho que hoje, entender essa diferença também é um ponto crucial para a gente resolver essa necessidade. O que o senhor acha? Essa questão
questão do preparo é fundamental para quem usa um microfone, para quem sobe em cima de um púlpito. Há púlpitos que são mais cuidadosos com a exposição da palavra, e há outros que valorizam muito o louvor, a música, e o tempo todo. E eu ainda peguei, já vi algumas vezes acontecer, desde a minha infância no Evangelho, às vezes aquele obreiro que é preguiçoso para estudar, o fato é esse, a preguiça é a melhor definição para ele, ele não se prepara, e ele deixa o culto rolar com música. Aí ele começa a desfolhar a Bíblia, ele está lá com a Bíblia, ele está procurando o que falar, ele não achou nada. Aí, devido até uma expressão, o avançado da hora, eu vou deixar para outro dia, vai deixar para outro dia, porque ele não tem. E a igreja dele ou está desacostumada com a palavra, ou está numa inanição tão grande, clamando por alguém que pregue. Então, quando vai um pregador, tem uma mensagem para uma igreja, e pouco houve mensagem, os irmãos ficam em delírio até, entusiasmados, porque eles não ouvem normalmente uma boa palavra. Então, o que está acontecendo? Está faltando uma dosagem. Os nossos cultos muitos deles têm dosagem. Perdoe usar um termo chato, mas às vezes é como eu defino. Alguns cultos, eu vou repetir a palavra, são chatos, eram para ser agradáveis, mas eles se tornam cansativos, porque gasta-se aquele tempo no entusiasmo, no pula-pula, na música, mas o que alimenta o crente é a palavra de Deus. Meus filhos, como os seus, foram criados na palavra. Minha filha Rebeca, com 4 anos de idade, me fazia pergunta de escatologia. A palavra tem que estar em primeiro lugar. Na hora da dificuldade, o irmão chega, pastor, o que eu faço? Vai cantar, irmão, né? Vai cantar, vê se você acha uma letra aí que te edifique de música, porque você não tem hábito com a Bíblia, você não tem familiaridade com a Bíblia. E se o crente, num tempo como o de hoje, não estiver bem aliado com a Bíblia, ele vai ser vítima de muitos ataques. Ataque das seitas, ataque de doutrinas erradas, ataques do mundo, da mídia. Ele vai para a escola, ele começa a ver um novo mundo, e ele entra em crise na fé. E chega para os pais, eu não sou obrigado a acreditar em tudo que se prega na igreja. Aí vai, porque eles não estão fortalecidos, as defesas espirituais estão fracas. Como é que você fortalece as suas defesas espirituais? É com a palavra de Deus. Quando Davi diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, ele está dizendo, a palavra de Deus é o meu escudo. Se vem o pecado, eu sei que resposta dar a ele. Se a minha mente começa a ser atacada por pensamentos lascivos, eu sei como dizer, para tudo aí, porque eu sou fortalecido pela palavra. É o mesmo exemplo que a gente vê em Jesus, né? O diabo tentando, está escrito, está escrito. Eu gosto desse Salmo 119:11, foi o primeiro versículo que minha mãe me fez decorar. Eu acho que eu tinha uns 4 anos de idade, né? E ela disse, isso vai te ajudar a vida inteira. Né? Então, o conhecimento bíblico não é só uma necessidade de informação, é alimento, fortalece a fé, a convicção, nos protege. Eu acho que a responsabilidade dos pastores hoje é muito grande. E não é só quando a gente está no púlpito, né? Porque além da pregação, nós ainda temos aconselhamento. Né? Um texto que eu escrevia desde o início do meu ministério pastoral, em quase todas as Bíblias que eu tive nos primeiros anos, eu fazia questão de escrever ele, abrir a capa, a primeira coisa que eu vi aquele texto era Malaquias 2:7, que diz, os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, né, e dele devem os homens procurar a instrução, porque é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Né? Então eles iam até o sacerdote para saber o que fazer, e ele tinha que conhecer a lei a ponto de explicar. Né? Então hoje, uma preocupação enorme que eu tenho, até porque o meu chamado, assim como o seu, não é só o pastorado, é o ensino, né, é que a gente leve as pessoas a entender a importância desse aprendizado.